Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do divino amigo, nosso Senhor Jesus, encontre-se no coração de todos. Primeiramente, agradecemos o convite da casa e trazemos o nosso abraço fraterno da nossa casa Ceareiros do Bem. O Cristo, compadecido de todos nós, ele veio a este planeta, Terra, planeta em que ele era o governador. Diz-nos Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, que ele trazia junto a ele vários espíritos amigos, e entre eles a figura sublimada de Maria. Maria, Mãe Santíssima, a maior mãe da humanidade, mãe de todos nós. O Cristo fez-se criança, habitou o ventre materno, cresceu junto a esta mulher sublime. E como ela, mãe, quantas mães nós temos, quantas mulheres, quantos homens, quantos irmãos nossos são mãe de alguma forma. Dentro as leis divinas, a mais linda que existe é a lei da reencarnação, que nos permite retornarmos ao plano físico. Nós, espíritos endividados que o somos, cheios de cicatrizes, feridas e dores. Ao retornarmos, então, a este plano, como disse o Cristo, naquela maravilhosa mensagem a Nicodemos, quando o Senhor, doutor da lei, indaga a ele: Senhor, como poderei ver o reino dos céus? E o Cristo responde: ninguém há de ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí está. Aquele que não nascer da água e da carne não virá o reino de Deus. Então, meus irmãos, a lei é esta: nascer e renascer tantas vezes quanto for necessária para o nosso engrandecimento, para o nosso aprimoramento e para que nos curemos. E assim, então, nasce a reencarnação. Na questão 330, a partir da questão 330 do Livro dos Espíritos, é tratado ali a respeito da vida corpórea, a reencarnação. Perguntaram então Kardec aos espíritos quando que se dá o momento da união do espírito com o feto. Qual o momento que se dá essa união? E eles responderam então na questão 344, no momento da concepção. As leis humanas, não estou falando das leis divinas, as leis humanas brasileiras, elas falam que o momento, o momento que se dá a vida, eles entendem que a vida se dá com o nascimento. Mas a lei, bem claro o artigo 2º do Código Civil, mas a lei põe a salvo os direitos do nascituro, aquele que vai nascer, entre aspas. Porque a preocupação da lei não é com aquele feto, aquela criança que vai vir a nascer. A preocupação dela é com o patrimônio. Agora, Deus não. O Pai não está preocupado com isso. A preocupação dos espíritos, quando nos disseram que o direito à vida é da concepção. É aí que importa para nós. Aquele serzinho que se une ao útero materno para então vir uma nova vida, uma nova existência. Já está provado hoje pela ciência que não é o espermatozoide que vai atrair o óvulo. Não. Quem atrai o espermatozoide é o óvulo. E mostra a ciência já hoje, em pesquisas, que no momento da concepção, em que o óvulo atrai o espermatozoide, aquele que irá fecundá-lo, brilha. O óvulo brilha, ele tem luz. Essa luz é mantida o tempo inteiro. É energia pura, falam os espíritos. Eles nos falam que é energia. Quando nós vemos, muitas vezes dizia a nossa ciência que o espermatozoide mais rápido é aquele que fecunda o útero. Não é assim. É o espermatozoide necessário com a carga de cromossomos
para que aquela reencarnação aconteça da melhor forma possível, é ele que será escolhido, é ele que irá fecundar então aquele útero. No momento dessa concepção, na obra Entre o Céu, do Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz, aquela obra, tá, que a maioria conhece, a primeira obra, que é o Nosso Lar, e assim continua, e a vida continua, né? Acho que são 12 ou 13 livros, agora não me recordo. Nesta obra aqui, existe uma história muito linda de uma criança com 7 anos, mais ou menos, que veio a desencarnar afogado. E a madrasta, sentindo-se culpada com aquilo ali, Zumbira, sentindo-se culpada com a morte daquela criança, entrou numa depressão profunda. Só que o mundo espiritual, Deus é tão perfeito, e a lei de Deus não é só é lei de justiça, mas acima de tudo é lei de amor. Então o que acontece? Esta criança se encontrava no lar da bênção, sentindo dores atrozes, porque ela tinha, numa reencarnação passada, por 2 vezes tentado suicídio. Uma tentou afogar-se, não conseguiu. Na segunda, tomou um corrosivo que destruiu toda a garganta dele. Reencarna e novamente vem a morrer em tenridade. Só que a lei de Deus é boa, é amor, é justiça. Aquele casal, hoje Zulmira e o pai dessa criança, madrasta e pai, já tinha uma ligação anterior com aquele espírito. E o que acontece então? Aquela criança volta a reencarnar pelaquela mãe. E no capítulo 29 e 30 dessa obra, descreve esse momento, desse encontro desses dois. Ele conta, o espírito aqui, Clarence, o ministro Clarence, conta que quando a criança se aproxima, melhor, André Luiz conta que quando a criança se aproxima da mãe, da futura mãezinha, ele para de chorar, ele para de sentir dores, ele entra num estado de calmaria. E então é entregue à mãe, dormindo, claro, em desdobramento do sono, é entregue aquele bebezinho a ela. E há a fundição da criança, do feto, daquela criança com o útero materno, perispírito a perispírito. E eles se fundem, é como se eles fossem adentrando um no outro. E ali começa então a concepção daquela criança. E aquela criança passa então a ter a ligação fluídica com a mãe. E a ligação de um espírito, para vocês terem uma ideia, de uma mãe com um espírito reencarnante é tão profunda que o que a mãe sente, o bebê sente. E o que o bebê sente, a mãe sente. E hoje em dia, a ciência ainda não explica. Alguns dizem, aquela gravidez foi tão conturbada, aquela mãe lá sentia enjoo, sentia tonturas, aversão pelo marido, aversão por algum familiar. A ciência não explica. Mas aí vem a doutrina espírita nos explicar. Oh, meus irmãos, somos nas famílias em que se encontram os maiores inimigos do passado. É na família que é dada a oportunidade de reencontro de almas, para que seja, se não ali construído, se não venha o amor profundo, mas que pelo menos seja construído degrau a degrau, ponto a ponto, o respeito, para que mais tarde, em as próximas reencarnações ainda, venha existir o amor. Não mais os laços de ódio, os laços de raiva, de desamor que existiam entre aquelas pessoas. Então ali começou essa reconstrução, onde antes esse casal havia levado não, porque todos nós temos o livre-arbítrio. O que fazemos com ele é escolha nossa. Mas aquele casal ali que tinha sido o ápice da situação de Júlio, levado então ao tentativa de suicídio e depois ao suicídio por ciúme, por abandono, agora o recebia como filho muito amado. E aquela criança, já no útero materno, Zulmira então passou a apresentar sintomas de dores de garganta fortíssima. Até então não sabia que estava grávida. Por quê?
O feto, aquele bebezinho, aquele ser reencarnante, trazia ainda em seu perispírito a ferida na garganta. O perispírito é o que traz. E ali ele trazia. E ele passou a dor que ele sentia, os seus sintomas, para a mãezinha. E assim funciona. Quando uma mãe fica nervosa, fica agitada, costuma-se dizer que o bebê chuta muito, ele também fica agitado, ele também fica nervoso. Numa pesquisa feita no Japão, após a ocorrência de um terremoto, pegaram algumas mães grávidas e fizeram uma pesquisa com elas, pós-trauma, como estavam seus úteros, como estavam os bebês em seus úteros. E ali foi constatado, então, que aquelas crianças estavam agitadas, estavam nervosas. E aí os pesquisadores chegaram à conclusão que havia, sim, uma influência do estado mental, emocional da mãe com o bebezinho. Se toda mãe soubesse disso, trataria sua gravidez com muito mais respeito, com muito mais carinho, com muito mais amor. Porque não é só o que nós colocamos dentro de nossa boca que vai afetar aquele serzinho que está ali reencarnando. Não. É o pensamento, é como agimos e como o aceitamos. O serzinho que está reencarnando ali é um espírito velho. É um espírito que tem uma história já. Só que no momento em que ele entra na concepção, no momento que há a ligação dele, perispiritual, com aquela mãezinha, ele passa a entrar então num momento de esquecimento gradativo, até que chega então a perturbação que eles chamam, que ele não lembra mais do seu passado, aquele passado que ficou para trás, e passa então com o nascimento a ser, como nós dizíamos, um livro em branco. Vamos colocar assim, alguém que pode ser moldado pelo pai e pela mãe. O que está no livro nós temos o Evangelho, aquela página belíssima, onde eles dizem, o que será feito, o que fizeste com o filho que eu te dei? Então, meus irmãos, nós temos sobre nossos cuidados nossos filhos. Temos a obrigação de amá-los, respeitá-los e educá-los, para que sejam então retiradas as arestas, seja retirado as falhas, seja retirado tudo aquilo que ele não fez de bom, porque é da tenra infância que podemos corrigir nossos filhos. Que o espírito, somente a partir dos 7 anos, é dado realmente que a sua reencarnação está completa. Ali está completinho então. Então até lá a gente pode educar, pode indicar o melhor caminho, pode mostrar aos filhos o que ele deve fazer. Dentro então desta gestação, quando existe tudo isso, o que acontece do outro lado espiritual? Esse serzinho que está retornando, ele não vem só, ele tem a proteção do mundo espiritual. Ninguém segue só, nenhum de nós está ao abandono. Todos nós temos o nosso anjo de guarda, nossos espíritos protetores que cuidam e zelam por nós. Algumas mãezinhas, ao saberem que se contam grávidas, a primeira coisa que elas dizem, tomara que venha com saúde. Não me importa se vem um menino, se vem uma menina. Mas e aqueles casos que a criança vem apresentando problemas seríssimos de saúde, problemas congênitos, problemas sérios, problemas até às vezes que não teria, segundo a medicina, condições de sobreviver. O que fazer diante disso? Amar. Simplesmente isso. Amar aquele ser que está voltando. Amá-lo com respeito, amá-lo com muito amor. E aquelas crianças que vêm com doenças congênitas, que já vêm com o coraçãozinho problemático, alguns vêm paralíticos, outros retornam sem algum órgão não funcionando, outros retornam às vezes sem um braço, sem uma perna, alguns sem ambos. O que fazer? Abortá-los? Jamais. O espiritismo, as leis espirituais são extremamente totalmente contra isso. A vida que está ali é uma vida nova.
A mulher muitas vezes diz: ah, mas o corpo é meu. Sim, o corpo é seu. Só que aquele ser que você está gestando é um novo corpo, é um novo espírito. Ele tem todo o direito a estar aqui, a renascer e recomeçar. Não estamos aqui para julgarmos a ninguém. Não estamos aqui para apontarmos dedo. Não estamos. Mas estamos sim para orientar. Ame o seu filhinho, independente da condição que ele apresenta. Se a doença congênita se apresenta naquele serzinho que vai renascer, traz ele então uma carga muito pesada com ele. Porque aquilo que o Espírito faz em seu passado reflete no seu futuro. E aquilo que você faz hoje vai refletir no seu presente e no seu futuro também. Então, todo aquele que renasce com algum problema, algum débito com as leis morais ele possui. E esses débitos, como serão feitos? A única forma de quitarmos perante as leis divinas nossos débitos é através da reencarnação. Só aí. Porque quando estamos no mundo espiritual, perguntaram a Kardec, no mundo espiritual é possível também progredirmos? É possível sim, mas muito lentamente, responderam os espíritos. Porque somente aqui, na Terra, encarnados, que podemos então termos a certeza absoluta que aprendemos, que realmente evoluímos através das provas, que é aquilo então que nos dado. Vamos ver se você realmente entendeu a lição. Não tem aquele aluno que faz uma prova final do ano para ver se passou na matéria? Essa é a prova que nos é dada. Vamos ver se você passou na matéria, se você entendeu realmente aquilo que você disse que tinha entendido. Vamos ver se agora você não vai voltar a furtar. Vamos ver se agora você não vai voltar a caluniar, a mentir, a fazer o mal a alguém. Vamos ver se você aprendeu. E ali é posto, então, nós somos postos à prova. Geralmente são colocadas situações e que vamos ver se a gente aprendeu. Nos colocam lado a lado daquela vizinha fofoqueira, aquela que gosta de uma maledicência, aquele amigo que só quer falar mal da vida alheia. E o que nos cabe fazermos? Não julgá-lo, mas dizer a ele: poxa, não vamos fazer isso. Vamos mudar de assunto, vamos falar outras coisas. Será que aquela pessoa não tem algo de bom que a gente possa falar dela? É aí que nós estamos colocados à prova, para ver se realmente nós aprendemos. E a expiação? A expiação já não. A expiação é aquela em que nós rodamos diversas vezes. Então agora, meu irmão, agora você vai na marra. Na marra não é bem assim, porque o mundo de Deus é amor. Ele não é uma justiça de amor, só que ele precisa que nós tenhamos disciplina. Então ele nos diz: olha, minha irmã, você realmente, por diversas vezes você cometeu aborto. Nossa, diversas vezes você cometeu aborto. Você não aprendeu, você não compreendeu. Então agora você vai amargurar de duas formas. Você retorna ao mundo corpóreo querendo ser mãe. Aquela sensação, aquela vontade de ser mãe, e você não vai ser mãe. E outra coisa, tá? Você ainda vai passar por um câncer de útero, porque é necessário que você aprenda a lição. E infelizmente nós, ainda encarnados, não compreendemos a lição do amor. Nós ainda precisamos da lição da dor, escolhas nossas. Mas aí o espírito retorna. Ele retorna e ele então passa a fazer o bem. Ele passa a cuidar de crianças, de lares. Ele passa a adotar uma criancinha, 2, 3 ou uma só. Ele passa a olhar os filhos alheios. Ele passa a olhar os idosos. Aí então, como diz Emmanuel, manda a justiça divina que a tua pena seja abrandada. Em vez de você ter um câncer que você estava programado para ter, você não vai mais tê-lo. Não é necessário. Você vai ter algo mais simples, vai continuar sim a sua doença, ou então você terá esse câncer somente no final da sua vida, da sua reencarnação. Mas a justiça, é como eu disse, é de amor. Se ela te ver trabalhando para o bem, você então terá a sua pena abreviada.
a sua pena lenitividade e será menor. E assim funciona a lei de Deus. Essas crianças que retornam então nessas condições, elas estão quitando consciencialmente as suas leis perante Deus. Tem uma obra que é Memórias de um Suicida, da Ivone do Amaral Pereira. É maravilhosa a obra. Camilo Castelo Branco, um escritor português, tira sua própria vida. Um tiro na cabeça. Tudo bem. Ele retorna então para contar a Ivone a situação do suicida, de que passou. Mas o que me interessa aqui contar para vocês é um personagem da obra, Mário Sobral. Mário Sobral era um homem de posses, bonito, um homem inteligente, boa família, culto. Só que Mário Sobral, num acesso de ciúme, mata a amante, uma moça, uma prostituta. Ele a mata estrangulada. E logo em seguida, ele tira sua própria vida. Mário, então, retorna ao mundo espiritual como suicida. Lá, então, depois de ser socorrido por Maria de Nazaré, a Mãe Santíssima, que cuida dos suicidas no mundo espiritual, o Hospital de Maria, depois de um certo tempo, Mário diz o seguinte: eu quero retornar à carne, eu quero reencarnar. Eu quero esquecer essa dor que eu trago dentro de mim. Eu quero esquecer o mal que eu fiz a mim mesmo. Porque o mal você não faz para o outro. O outro esquece, o outro perdoa, o outro segue a sua vida. Tenham sempre isso em mente. O mal fazemos a nós próprios, porque é conosco mesmo. Mário então pede para reencarnar. E o Camilo conta que quando viu Mário na fila para ir então para os locais onde seria preparada a sua reencarnação, Mário ia sorridente, ia contente, mas ele não tinha mãos. Ele não conseguia imprimir mãos, porque a sua consciência, aí é que está. Vocês podem sim se arrependerem, mas não guardem culpas. A culpa é um sentimento que destrói. A culpa não é um sentimento construtivo. Então eles sempre dizem isso para nós: não guardem culpas, perdoem-se, perdoem e se perdoem. E quando for para retornarmos ao mundo espiritual, cheguem lá e digam: errei sim, mas estou pronto para recomeçar e fazer tudo certo agora. E Mário trazia tanta culpa dentro daquele espírito dele que ele não imprimia mãos a ele. E o Camilo diz que as mãos vinham no pescoço e ele com tocos no braço. Mário reencarna. Camilo então é convidado a visitá-lo depois de um certo tempo, que ele foi o que mais permaneceu no mundo espiritual, porque ele tinha muito medo de voltar a reencarnar e cometer os mesmos erros que ele havia cometido. E ele encontra então Mário, nasceu num lupanário, um prostíbulo, filho de uma mulher da vida, uma mulher que não tinha nenhum amor por ele, nenhum. Ele tinha uma boa família, tinha uma boa mãe, não respeitou, não amou, manda as leis então que seja retirado dele isso, para que ele possa aprender. É a parábola dos talentos. Não vamos esquecer da parábola quando Cristo diz: aquele que muito foi dado, mais ainda lhe será dado, e aquele que pouco ainda será tirado. Mário então retorna a essa vida daquela forma, doente, extremamente doente, problema na garganta, respiratório e sem as mãos. Não que a Deus dissesse, não que fosse feito um planejamento reencarnatório em que ele necessariamente tivesse que vir daquela forma. Não. A consciência dele o obrigou a estar daquele jeito. E ali, o Camilo olha para o Mário e diz: meu Deus, que tristeza, que vida sofrida. E o mentor olha para ele e diz: Camilo, não pense assim. Olha a alegria do nosso irmão. Ele está cumprindo consciencialmente as leis. Ele está feliz, porque ele está quitando aquilo que ele fez de errado. Na próxima reencarnação dele, ele vai retornar com um corpo saudável, feliz e uma reencarnação muito melhor. Meus irmãos, não tenhamos pena de ninguém, tenhamos compaixão, isso sim. E ao olharmos aquela criança em situação de risco,
doente, aquela criança às vezes passando por um câncer terminal, ou então uma doença congênita, da forma que for, ou uma gravidez difícil, tenhamos amor e muito respeito, porque aquele espírito está passando pelas dificuldades que ele mesmo criou. Mas não precisamos nós dificultar mais ainda. Sejamos caridosos, sejamos então irmãos verdadeiros, sejamos aquele que estende a mão, que auxilia, aquele que diz: meu irmão, tenhas aqui o meu acolhimento, o meu amor. E as mãezinhas que optaram então por não terem seus filhos, porque se encontram nessa situação, tenhamos por elas compaixão. Não a julgue, mas tenhamos compaixão, porque irão responder perante a consciência divina por todo ato que fizeram. Perante a lei brasileira, crianças que são consideradas anencéfalas, que segundo alguns médicos o dizem que não teriam cérebro, mas tem sim, tem um resquício de cérebro, tem uma parte do tronco cerebral. Estas crianças é permitido o aborto. Só que a maioria delas, ao reencarnarem, quando chegam aqui, permanecem às vezes dias, tem casos de terem vivido anos ou até minutos, que era o instante necessário que aquele espírito precisava para a reconstrução do seu perispírito. Muitas delas foram suicidas, muitas delas tiraram suas vidas dando um tiro na cabeça, outras se enforcando, de alguma forma muito triste. Mas a justiça de Deus é amor, como eu disse. E é permitido então que elas retornem para reconstruírem aquilo que um dia então receberam perfeito e destruíram da pior forma. E ali recomeça então aquela saga daquele espíritozinho. Uma médica, não recordo o nome agora, paulista, ela é espírita, e ela conta que certa feita recebeu no consultório para fazer um ultrassom de uma mãe que tinha uma criança nesse estado. Os médicos falaram para abortar. E ela disse, aquela mãezinha: é isso que você quer? Ela disse: não, eu quero levar minha gravidez até o final. E ela levou. Conta essa médica que 5 anos depois, numa reunião mediúnica, em que era uma reunião de cura, voltou a encontrar aquela moça, agora já refeita, já com uma outra situação, voltou a encontrá-la ali. E diz ela que na reunião em que ela participou depois, uma criança, o diretor do mediúnico disse o seguinte: aqui veio hoje, trazida pela espiritualidade, uma criança loirinha, com feições orientais. E ela veio te agradecer a você tudo que você fez por ela. Ela disse que olhou, mas eu não estou recordando de uma criança desse estilo. Aí o mentor disse: ela era loirinha, tinha olho puxadinho, oriental. Ela disse que ela disse: lembrei. Era aquela criança em que ela tinha mantido viva, ajudado aquela mãezinha a manter até o final da gravidez. A criança nasceu, era filha de uma mãe loira com um pai japonês. A criança nasceu, mas não viveu muito tempo, viveu algumas horas só. Então hoje aquela criança, passados 5 anos, vinha agradecer aqueles instantes e dizer: hoje eu tenho um corpo perfeito e irei retornar à próxima reencarnação desta maneira. E nos casos, meus irmãos, do estupro? Alguns dirão: mas espera aí estás querendo demais já também. Tu vai querer que uma mãe que foi estuprada receba aquela criança até o final? O que a lei diz? Não, o estupro é permitido, também o aborto. Mas o que diz a doutrina? Joana de Ângeles, em uma de suas obras, ela fala o seguinte: aquela mãe, primeiro, não existe injustiça. Não existe injustiçados, existe injustiça. Mas se a pessoa está passando uma situação, seja ela qual for, ela deu aso àquilo ali. Mas também não quer dizer que
que ela tenha que passar pelo estupro, pelo assassinato, por uma situação desse tipo. Não. Não mesmo. Porque ninguém reencarna para matar outrem, ninguém reencarna para estuprar ou para ser estuprado. Isso também não. Porque o que é isso? É a maldade humana. Ainda impera muito em nós isso, a nossa maldade. Mas também não quer dizer que essas pessoas não tenham criado à sua volta uma situação, um vínculo, não tragam dentro dos seus arcabouços aquilo ali que está passando com elas. Mas não quer dizer que elas tenham necessariamente que passar por isso. Pode-se aquela pessoa que um dia arbitrou o sexo, que usou de forma errada, ela pode retornar estéril, ela pode retornar uma pessoa solitária que nunca vai casar, nunca vai encontrar o amor. Mas para quê? Deus não seria justiça e amor que se tivesse pagar a lei de talião? Ah, você errou, agora você vai pagar dessa forma? Não. Aí não seria a justiça de Deus. Mas, se ocorrer, o que fazer? Aí que está a lei de amor novamente funcionando. O serzinho que vai reencarnar naquela mãe que sofreu esse ato tão abominável, esse ato tão terrível, de tanta dor, vai ser um espírito amigo, um espírito bondoso, um espírito que vai amá-la profundamente e que vai trazer a ela muito amor e muito carinho. E se aquela mãezinha assim o aceitar, de Joana de Ângeles, será recompensada com o auxílio desse espírito. E se ela não o quiser, aí as leis divinas também serão feitas a ela. Ela é livre, temos o livre-arbítrio, cada um responderá pela sua consciência, pelo aquilo que fez. Então, meus irmãos, diante de tudo isso, diante da maternidade, dessa gloriosa bênção de Deus, só temos a agradecer. O espírito que reencarna, ele é graças a uma mãe que empresta seu útero, seu ventre, que empresta então o arcabouço para a materialização dele, como eles falam, que a mãe é a médium de materialização. Esse espírito somente retorna graças às leis divinas que concedem à mulher para que possa conceber. Concepção essa que só traz alegrias e amor. E aquelas mães que ainda não conseguem amar seus filhos, vamos ter por elas também compaixão e paciência, porque ali se encontram aqueles irmãozinhos que um dia foram tão inimigos e somente através dos laços consanguíneos da maternidade e da paternidade poderão então começarem a se perdoar. Tenhamos então muito respeito por todas essas mãezinhas, mesmo aquelas que olhamos e dizemos: meu Deus, já teve 5 filhos, pobre, miserável, e vai ter mais um. Tenhamos compaixão e amor por elas, porque se assim elas o aceitaram, muitas vezes por falta até de informação e de cuidados, não vamos criticá-la, vamos então acolhê-las e amá-las, porque o Pai a todos nós acolhe. Vamos agradecer então a Maria Santíssima, essa mãe de puro amor, essa mãe tão amada, que a todos nós ama e que nos acolhe. E vamos a ela fazer o nosso pleito de gratidão imensa, porque ela um dia foi a mãe de nosso Senhor Jesus, nosso mestre, nosso guia. Esse espírito que, segundo o livro dos Espíritos, é o espírito mais puro que foi dado a nós conhecermos. Em respeito a ela, então, agradeçamos e sejamos, então, mães, amigos, seja como for. E aquelas que não puderam, de alguma forma, receberem nesta encarnação, por algum motivo, um filhinho, ame a sua mãezinha, ame o bebezinho do vizinho, ame a criança órfã, ame a qualquer um, ame o seu paizinho, ame. O amor não tem fronteiras, o amor não pergunta de onde veio, para onde vai, simplesmente ame. E aos casais
homossexuais, que acolhem as crianças com tanto amor, a eles também o nosso respeito e o nosso pleito de gratidão, porque eles também amam. E todos aqueles, então, que recebem em seus lares a criança órfã, saibam de uma coisa: aquela criança é destinada a você. Não existe endereço errado. Deus não erra o endereço de ninguém. Então, meus irmãos, para finalizarmos, nós trouxemos aqui um videozinho mostrando o que a criança faz dentro do útero materno. Boceja, ri, o crescimento dela gradativo. Mas antes de finalizar, vamos mostrar aqui então. Um bebezinho reagindo ao escutar a voz da mãe, rindo. Alegria. Aqui a fecundação. Vocês podem ver o brilho que é. É uma luz. E essa luz, ela é do óvulo, na hora da fecundação. Isso aqui é ciência, tá? Não é espiritismo. Aqui a criança reagindo Aí a médica explicando por que a criança durante a noite ela reage mais, ela mexe mais no útero da mãe. É porque durante o dia, quando a mãe está em movimento, a impressão que dá à criança é que ela está sendo embalada. Então ela fica calma. E à noite, quando a mãe está em repouso, aí ela se agita. Tipo assim, acordou. Agora acordei. Então agora eu vou dar pontapé na minha mãe. Aqui o óvulo fecundado, a divisão. Ela é perfeita. Perfeito. E o interessante, se vocês repararem, tá, na hora da divisão, quando vai crescendo as semanas, as formas que ele toma é como se tivéssemos retornado ao plano animal, da época lá da ameba, onde vocês podem ver, até chegar a aparecer na forma de um girino. Então, o Clarence explica aqui, que ele diz o seguinte: é como se nós estivéssemos recordando o início da nossa criação. É tão lindo. E por último, o bebezinho reagindo ao som. Tudo que um bebezinho faz no útero materno. Boceja, dorme, dá pontapé, brinca, mexe. Balança, pula. Esses somos nós, espíritos retornando ao arcabouço terreno. Eu gostaria de ler para vocês uma poesia, é de autor desconhecido, mas eu acho muito bonita. Uma criança pronta para nascer perguntou a Deus: dize-me que estarei sendo enviado à terra amanhã. Como eu vou viver lá, sendo assim pequeno e indefeso? E Deus disse: entre muitos anjos, eu escolhi um especial para você. Estará lhe esperando e tomará conta de você. Criança: mas diga-me, aqui no céu eu não faço nada a não ser cantar e sorrir, o que é suficiente para que eu seja feliz. Serei feliz lá? Deus: seu anjo cantará e sorrirá para você.
A cada dia, a cada instante, você sentirá o amor do seu anjo e será feliz. Criança, como poderei entender quando falarem comigo se eu não conheço a língua que as pessoas falam? Deus, com muita paciência e carinho, seu anjo lhe ensinará a falar. Criança, o que eu farei quando eu quiser te falar? Deus, seu anjo juntará as suas mãos e lhe ensinará a rezar. Deus, criança, eu ouvi que na terra há homens maus. Quem me protegerá? Deus, seu anjo lhe defenderá, mesmo que signifique arriscar sua própria vida. Criança, mas eu serei sempre triste porque eu não te verei mais. Deus, seu anjo sempre lhe falará sobre mim, lhe ensinará a maneira de vir a mim, e eu estarei sempre dentro de você. Nesse momento havia muita paz no céu, mas as vozes da terra já podiam ser ouvidas. A criança apressada pediu suavemente: "Ah, Deus, se eu estiver a ponto de ir agora, diga-me, por favor, o nome do meu anjo." E Deus respondeu: "O seu anjo se chamará Mãe." Então, meus irmãos, que Maria Santíssima, Mãe amada, Mãe de Jesus, essa mulher tão maravilhosa, que a todos nós acolhe com seu amor, que não desampara a ninguém, que ela então acolha todos vocês, aqueles que são mães, aqueles que não são mães, aqueles pais que são mães, aqueles irmãos que criaram seus filhos como se mãe fossem, aqueles que não puderam ser mães nesta reencarnação, mas que muito amor possuem dentro de seus corações, há aquelas que por algum motivo sucumbiram à dor e abortaram. A todas elas, o nosso pedido, o nosso amor, o nosso eterno laço de gratidão e de compreensão, para que elas possam, então, nas suas próximas reencarnações, serem, então, dignas de terem em seus braços o filhinho que nesta rejeitaram, e aquelas que receberam seus filhos, que sejam, então, amparadas pelo amor de Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Que assim seja, meus irmãos.